Férias, um tema super importante. Por quê? Porque as férias nada mais é do que aquele período a qual você não trabalha, mas você recebe. É isso mesmo. Nas férias, a gente tem uma hipótese clara de interrupção do contrato de trabalho. É um período ao qual você não vai estar trabalhando, não vai estar à disposição do empregador, mas você vai estar sendo remunerado por isso. Então, quando a gente fala em férias, a gente automaticamente tem que falar em dois pontos: período aquisitivo e período concessivo. E aí você pode me questionar o seguinte: mas Priscila, como funciona isso? Para que você tenha direito às férias, alguns fatores devem ser observados. Então vem aqui comigo, eu vou colocar na tela. Coloquei até um desenho aqui de um guarda-sol pensando nas suas férias. Está planejando elas? Pois é, planeje. Planeje muito, porque eu já estou pensando nas minhas próximas férias. Então, ó, venham aqui comigo. Período aquisitivo, período concessivo. Quando a gente fala, então, aqui em período aquisitivo, nós estamos falando naquele período ao qual você vai trabalhar para adquirir o direito às férias. E aqui, pessoal, o período que você vai trabalhar para adquirir o direito às férias são 12 meses. Então, o período aquisitivo é um período de 12 meses ao qual você vai trabalhar para que nos 12 meses subsequentes você possa usufruir das férias. Então, para que você possa usufruir das férias. Ok? Pois bem, nesta situação, então, nós temos o período aquisitivo e o período concessivo. Então, passado o período de 12 meses trabalhando, nos 12 meses subsequentes, o empregador vai ter que se organizar para me fornecer 30 dias de férias, 30 dias contínuos, né? 30 dias consecutivos. Agora, eu falei 30 dias contínuos, 30 dias consecutivos, justamente porque essa é a regra. Mas existe uma possibilidade trazida na CLT que nos fala, depois vocês deem uma olhadinha lá no artigo 133 e seguintes da CLT, que nos fala o seguinte, que existe a possibilidade de fracionamento das férias. Fracionamento, Priscila, eu posso pegar esses 30 dias de férias e dividi-los em 3 períodos. Só que o legislador nos trouxe que esses 3 períodos podem ser divididos da seguinte forma. Então, vamos lá, ó. Período 1, período 2, período 3. O período 1, ele não pode ser inferior a 14 dias. Então, aqui, ó, não inferior a 14 dias. E os demais períodos não poderão ser inferiores a 5 dias cada um. Então, aqui deve-se observar, né, ó, não inferior a 5 dias, né? Não inferior a 5 dias. Então, ó, vejam comigo aqui o seguinte. Um dos períodos, né, não pode ser inferior a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias. Então, tem que se respeitar, no mínimo, um período com 14 e os demais, pelo menos, um período cada um aí com 5 dias. Mas para que eu possa fracionar em 3 períodos, não é tão simples assim. Por quê? Porque a regra é que seja concedidos 30 dias. Então, se eu quiser esse fracionamento, eu dependo do quê? Da concordância do empregado para que possa ser fracionado. Então, como requisito, nós temos aqui a concordância do empregado. Concordância do empregado. Ou seja, eu tenho que concordar que o meu empregador fracione em 3 períodos. Perfeito? Pois bem,
Aí, pessoal, nós temos um dispositivo que fala que é o artigo 137 da CLT, não é? Que ele fala pra gente que a não observância do período concessivo implica em pagamento dobrado. Então, se você for lá no artigo 137 da CLT, você vai ver que este artigo, ele fala pra gente que se o período concessivo não for observado, então imagina comigo aqui, ó, período aquisitivo. Trabalhei 12 meses. Período concessivo. Durante os 12 meses seguintes, não me foi concedido 30 dias de férias. Passou esse período e nada, não me foi concedido. Aí é o que alguns empregados usam esse termo e às vezes os alunos até se confundem. Os empregados falam assim, eu tô com férias vencidas. Quando ele fala assim, eu tô com férias vencidas, ele quer dizer para você o seguinte, olha, passou o período concessivo e o meu empregador não me concedeu ali as férias. Então, eu trabalhei 12 meses, nos 12 meses seguintes, nada foi concedido. Nesta situação, só tem uma alternativa, né? Só tem uma alternativa. Pedir o quê para o seu empregador? Que ele arque com a consequência disso. Que ele pague de forma dobrada. Eu sei, calma, respira. Você vai falar para Priscila, você não tá sabendo? Você não conhece? Não, Priscila. Eu vi aquele entendimento do STF que falou que isso aí é inconstitucional. Calma, que você entendeu tudo errado do STF. Calma. Respira. Ó. Aliviou, né? Eu sei, OAB desse negócio, assim, é muita emoção. Vocês ficam emocionados daí, eu fico emocionada daqui. Mas vamos lá, respirando, juntos comigo, coletivamente. Inspira e expira. Então, ó, o que acontece? O artigo 137 da CLT, ele tá normal. O que o STF entendeu de inconstitucional foi uma súmula do TST. Mas nós vamos chegar lá. Então, nós temos, de acordo com o artigo 137, vigente, bonitinho lá, falando o seguinte, olha, se o empregador não observar o período concessivo, ele vai ter que pagar em dobro as férias. Isso não retira o meu direito às férias. Então, veja, eu vou usufruir das férias, eu tenho direito a elas, e além disso, eu tenho direito, não é, que se pague de forma dobrada. Então, vai me pagar de forma dobrada, e além disso, não é só me pagar de forma dobrada, vai me pagar de forma dobrada e também vai ter que me conceder as férias. Uma coisa não diminui a outra, né, o direito. Então, aqui, se não observado o período concessivo, consequência é pagamento em dobro. Pagamento em dobro. Ok? Agora, pessoal, veja aqui comigo. Mas, Priscilinha, e aquele negócio do STF? Então, toma cuidado. Antes, nós tínhamos um entendimento do TST que falava o seguinte, não é? Que quando o pagamento das férias não ocorresse na época própria, e qual que é a época própria, Priscila? Porque eu não sei. Pois bem, o pagamento das férias ele tem que acontecer 2 dias antes da sua fruição. 2 dias antes da sua fruição. E o TST tinha o entendimento do seguinte, que o pagamento das férias que não ocorresse na época própria, qual seja, 2 dias antes da sua fruição, não é? Implicava em quê? Pagamento dobrado. Pois bem, o STF veio e falou, não implica, não. O STF não entendeu como constitucional esse dispositivo e nos trouxe que, olha, se as férias não forem pagas na época própria, ou seja, o empregador paga você das férias, no dia que você vai usufruir das férias. Então, vamos supor que hoje você vai sair de férias. Hoje é o dia, seu último dia de trabalho. O empregador vira aqui e fala, toma, Priscila, tá aqui suas férias. Já tá errado. Eu teria que ter pago, no mínimo, 2 dias antes da fruição das minhas férias. O TST entendia o seguinte, não observou esse prazo de 2 dias antes da fruição, pagamento em dobro e concede férias. Veio o STF e falou, calma lá, TST, quem manda aqui no pedaço sou eu que tô acima de todo mundo aqui, não é? Não entendo isso como constitucional, justamente por quê? Porque não dá para você fazer uma extensão
da interpretação do artigo 137 e querer aplicar isso para a época de pagamento das férias. Então, o 137 da CLT prevê, realmente, não observado o período de concessão das férias, pagamento em dobro, ok, sem problema nenhum, a STF falou. O problema tá você querer interpretar que o pagamento das férias, que não ocorre na época própria, implica em pagamento dobrado. Isso eu não posso tolerar. Aí o STF veio e falou o seguinte, então, não gera pagamento em dobro. Aí você vai falar para mim, poxa, Priscila, mas então, se o empregador não pagar na época própria, qual é a consequência? Nenhuma. Dorme com esse barulho. Nenhuma. A consequência é tão somente que esse empregador pode ser aí autuado em uma fiscalização do trabalho. Ok? Perfeito? Esse é o entendimento do STF. Para sua prova, com toda certeza, ele pode ser cobrado, né, e aplicado ali na prova. Mas o artigo 137 da CLT está totalmente vigente, totalmente aplicável e realmente implica em pagamento em dobro quando o período concessivo não for observado, ok? Fica a nossa dica aqui sobre férias, um instituto muito importante.